Na semana passada, mais de 100 entidades que atuam na comunicação social participaram em Brasília do Fórum Brasil de Comunicação Pública. Depois de 2 dias de debates, o Fórum preparou uma plataforma com propostas que foi entregue ao secretário-geral da República, ou da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Um documento com propostas para o governo federal fortalecer a comunicação pública. E é sobre essas propostas que eu vou conversar agora com a Renata Miele, que é do Fórum Nacional pela Democratização dos Meios de Comunicação. Boa noite, Renata. Bem-vinda mais uma vez ao seu jornal. Boa noite, Eli. Muito obrigada. Bem, quais são as principais reivindicações que constam desse documento? Então, são muitas propostas que foram articuladas, né, para constarem dessa plataforma. Vou pensar as principais, né? Talvez a principal seja a regulamentar o artigo 223 da Constituição, que prevê a complementariedade entre o sistema público, privado e estatal. Hoje nós vivemos uma realidade no Brasil em que 90% do espaço da radiodifusão é ocupado por emissoras privadas. Portanto, a comunicação pública não tem espaço de visibilidade. Ela existe uma produção, mas ela não tem espaço. Então, nós precisamos garantir que ela possa ser acessada pela sociedade nos canais abertos. Então, essa é uma reivindicação. Fora isso, a questão do financiamento, a questão do fortalecimento jurídico, garantindo instrumentos de participação social na gestão dessas empresas, porque isso distingue a comunicação pública da privada. Então, o fim da criminalização das rádios comunitárias. Então, um elenco de propostas aí cujo objetivo é fortalecer um campo de comunicação pública. E por que vocês fazem a defesa da comunicação pública? O que ela significa, Renata? Então, nós compreendemos que a comunicação pública é um instrumento fundamental para que a gente possa avançar na democratização dos meios de comunicação. Porque ela é realizada pela sociedade, a partir da gestão da sociedade. Então, a pauta, os programas, o ponto de vista daquilo que é veiculado por uma comunicação pública parte do interesse público, não está vinculado a interesses comerciais privados, como na mídia privada. A gente não pode achar que aquilo que sai na televisão privada é, de fato, o interesse público. Aquilo é propriedade de um grupo econômico que tem interesses econômicos, políticos, sociais na sociedade. A comunicação pública não, ela é gerida pela sociedade. Então, ela é um instrumento para fortalecer a cidadania, para ampliar o debate de ideias, a pluralidade e a diversidade da cultura brasileira, de vários pontos de vista. Então, para nós é fundamental nessa luta para que mais vozes floresçam na comunicação do Brasil. Sem dúvida nenhuma, a comunicação pública é um caminho para que isso se viabilize. Para que a gente, dá para separar claramente, para que o telespectador possa entender, qual que é a diferença primária entre comunicação pública e comunicação privada, em termos claros? Acho que para o telespectador entender, digamos assim, o que é a comunicação privada? É aquela que é gerida por uma empresa privada. Então, a televisão, a Rede Globo, por exemplo, ela é concessionária de um serviço público que é a comunicação, mas que é gerida por uma empresa privada que é o Grupo Globo. A comunicação pública não, ela é gerida pela sociedade. O que são esses meios? São as TVs comunitárias, são os rádios comunitários, são as TVs educativas, as TVs estaduais, as TVs universitárias. Em outros países do mundo, por exemplo, esse campo de televisão público, ele tem às vezes até mais relevância do que o privado. E em democracias tidas como referência para boa parte da sociedade brasileira, como na Inglaterra, nós temos a BBC de Londres. É uma televisão pública que está vinculada ao interesse público. Nos Estados Unidos, um dos principais telejornais é veiculado pela PBS, que é uma emissora pública, não por uma emissora privada. Infelizmente, no Brasil, a nossa tradição de radiodifusão, por interesses dos governos, sempre foi a privada. Então, nós temos que mudar isso. Então, é possível, né, a sociedade ter acesso. A TVT é uma emissora pública, né? Então, aqui nós estamos num exemplo do que é fazer uma comunicação pública. Então, esse seria a principal diferença para que as pessoas pudessem compreender um pouco. Tá certo. Renata, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, nos esclarecer um pouquinho. Continuamos nessa luta juntos e a gente aguarda você outras vezes. Muito obrigada. Estamos na luta juntos por mais democracia na comunicação.